Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso amigo irmão Eudes com o tema Lei de Causa e Efeito. Seja bem-vindo, Eudes. Boa noite a todos. Permaneçamos aí na sintonia amorosa de Jesus, dos benfeitores desta casa, que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanto amor. Boa noite aos que estão presentes e aos que estão nos acompanhando online aí, que aceitou o convite de, mais uma vez, estar conosco, acompanhando as reflexões dessa noite. Lei de causa e efeito. Se a gente fosse resumir, seria tão simples o entendimento da lei de causa e efeito, que ela se resumiria simplesmente em tudo que eu faço, volta para mim em dobro. É muito simples. Lei de causa e efeito. O resumo dela seria isso. Tudo que eu faço, volta para mim em dobro. Mas nós não conseguimos entender na nossa cabeça essa simplicidade. Se tudo que eu faço volta para mim em dobro, por que nós não estamos praticando bem o tempo todo? Se nós queremos ter paz, se nós queremos ser felizes. Por que a gente ainda é negativo, pessimista? Por que a gente ainda se comporta de uma forma contrária à proposta do Cristo, contrária à proposta da própria doutrina espírita, que tanto tem nos esclarecido? Vamos entender que nessa encarnação, a doutrina espírita abriu as portas da nossa alma, mais ainda, para o entendimento do Evangelho que Jesus nos trouxe, e nós estamos conseguindo interpretar aquilo que Jesus trouxe há 2000 anos de uma forma que não conseguimos em 2000 anos. Mas a proposta da doutrina espírita é realmente essa, abrir a nossa mente, o horizonte da nossa alma. É uma doutrina racional, que não tem meio termo, ou é ou não é 8 ou 80. Não existe meio espírita, como acostumou-se a falar, católico não praticante, ou protestante não praticante, ou você é ou você não é. Os espíritos são muito claros e objetivos, que é uma doutrina que tem a proposta de pensar, de meditar, de raciocinar naquilo que estamos aprendendo. Durante 1700 anos, mais ou menos, com a proposta de ter transformado o cristianismo na Igreja Apostólica Romana, que não é o cristianismo, que trouxe, né, os apóstolos como deuses, né, eram representados, né, tornou-se uma religião do Império Romano e depois virou a maior religião do Ocidente, isso não criticando ela, né, que é o que entendia-se naquela época e transformou o cristianismo no que é o catolicismo. E os espíritos hoje vêm nos dizer que cristianismo primitivo não é catolicismo. Catolicismo é uma religião que Jesus não criou. Jesus criou o cristianismo. Se nós quisermos entender o que é o cristianismo na sua raiz, na sua pureza, é só a gente ler Paulo e Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, que nós vamos entender a essência do cristianismo, do que realmente Jesus gostaria de trazer e quem seguia Jesus, como que vivenciavam essa doutrina que realmente transformou o mundo e radicalizou, né? Mas nessa proposta da lei de causa e efeito, porque até então nós não entendíamos isso, com a proposta do Cristo, com o Espiritismo, nós estamos entendendo que existe o livre-arbítrio, que existe a lei de causa e efeito. E nesse entendimento de lei de causa e efeito, tudo que eu faço volta para mim em dobro. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que eu faço, volta para mim em dobro. Então, nós teríamos que estar na proposta do Cristo, de vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que as nossas palavras e as nossas ações estejam condizentes com a proposta que estamos abraçando nesta encarnação, que é a doutrina espírita. Mas existe uma proposta para a lei de causa e efeito de acordo e apoiada, né, na sabedoria do bem.
A lei de causa e efeito interpretada como uma sabedoria do bem. E Leão Tolstói, em um dos seus livros, ele traz uma história que Leão Tolstói é russo. Na época, quando ele escrevia isso daqui, no século XIX, né, uma história criada do século XIX, no século XVIII, e hoje ainda é muito atual na América do Norte, que existem ursos. Urso é muito comum naquela região da Rússia, e os ursos, naquela época, invadiam as propriedades rurais e destruíam as plantações, as criações daquelas pessoas que viviam naquelas regiões rurais. E o homem, naquela época, não tinha arma de fogo, não tinha como enfrentar o urso, que é um animal muito forte, que pesa toneladas, que tem uma força muito grande na sua pata. E eles pensaram, o que eles poderiam fazer para evitar que os ursos invadissem suas propriedades e destruíssem aquilo que eles estavam construindo. Aí um deles pensaram e teve a ideia de pegar um pote grande de mel, porque não é história de desenho animado, o urso gosta de mel, encheu esse pote de mel, colocou embaixo de uma árvore muito grande e em cima desse pote amarrou um tronco de árvore para impedir que o urso pegasse o mel. E o urso, quando ia pegar o mel, tinha o tronco de árvore que estava amarrado em cima do pote. Então, o que ele fazia? Dava um murro no tronco. E o tronco voltava e batia nele. Ele dava um murro no tronco e o tronco voltava e batia nele. E ele ficou assim durante muito tempo, até o momento que o tronco voltava e ele acabava morrendo e eles conseguiam se livrar dos ursos. Hoje a gente vê na internet, principalmente nos Estados Unidos, com o avanço da sociedade, das casas, né, dos condomínios, como está acontecendo em Cuiabá, né, também, e chegando às regiões onde os ursos vivem. E nós vemos vídeos na internet, no Facebook, no YouTube, né, ursos entrando dentro dos carros das pessoas, né, comendo as compras que eles estão ali, né, entrando dentro dos condomínios. Por quê? Porque o homem está avançando sobre as florestas, né, por mais que estejam protegidas. E acaba realmente acontecendo isso, desse animal tão grande invadir os lares. E naquela época, eles pensaram isso exatamente porque o urso é um animal irracional. Ele não pensa. Porque se ele fosse inteligente, o que ele ia fazer? Ele ia desamarrar o tronco, tirar o tronco para pegar o mel. E Leão Tolstói traz uma reflexão dizendo que se nós fixarmos nesse fato, numa reflexão rápida e despretensiosa, nós poderíamos afirmar que as pessoas fazem a mesma coisa quando pagam o mal, que recebem dos outros. Pensamos então, será que nós, seres humanos, não podemos ser mais sábios do que os ursos? Porque o urso não tem inteligência. É um ser irracional. Ele tem um instinto de proteção. Então se ele se sente ameaçado, ele vai reagir para aquilo que está ameaçando ele. Mas nós somos inteligentes. Quando alguém nos xinga, nos ofende, nos humilha, ou puxa o tapete, ou está falando mal da gente, ou quer nos prejudicar, ou quando não nos sentimos com afinidade com alguém, o que a doutrina espírita nos propõe? O que Jesus nos propõe? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Amar os inimigos. Eu não vou querer me vingar do outro, mas também não vou desejar mal para ele. Não vou conseguir amá-lo como eu amo uma pessoa que me ama, que eu já desenvolvi esse sentimento do amor, mas eu vou procurar não ter sentimento de vingança e nem desejo do mal para o outro. Nessa proposta da lei de causa e efeito, nós aprendemos, né, que existe a lei de causa e efeito. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou construindo hoje o meu futuro. Então, lá na frente, nas próximas encarnações, o que eu estou fazendo hoje vai refletir.
eu posso não entender por que eu estou passando por isso. Por que eu estou tendo esse tipo de problema? Por que eu reencarnei com uma limitação no corpo físico, na minha mente? Dificuldade de pensar, dificuldade de raciocinar, limitações. Mas eu vou procurar entender que, como nada acontece por acaso, se hoje eu estou sofrendo algo, é porque eu fiz no passado coisas equivocadas, erradas, contra a lei divina, e hoje eu estou colhendo, porque é a lei de causa e efeito. E eu estou colhendo em dobro o que eu fiz. Então seria, se eu causei dor e sofrimento no próximo, eu vou sofrer pela lei de causa e efeito o dobro que eu causei de dor no próximo. É a lei de Deus, é a lei divina. Não é uma lei de vingança, olho por olho, dente por dente. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Aquilo que Moisés disse há 3, 4 mil anos, olho por olho, dente por dente, caiu por terra quando Jesus veio ao mundo e nos convidou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, essa lei de olho por olho, dente por dente, que está no Velho Testamento, que diz que é um direito, Jesus veio nos convidar à prática do amor. Tudo que nós fazemos com amor recupera algo que fizemos de errado. Então, quando colocamos o amor em qualquer coisa que vamos fazer, nós estamos diminuindo as nossas dívidas, mas quando nós fazemos isso de dentro para fora. Não é dizer para os outros, olha, eu estou fazendo isso para você porque eu estou fazendo com amor, porque eu te amo. Palavras. Palavras. Palavras da boca para fora. Se eu não estiver sentindo isso dentro de mim, não vai ter resultado, efeito nenhum. Eu vou continuar nesse ciclo de dor e de sofrimento, e muitas vezes sem entender. Até ter que reencarnar em uma condição tão dolorosa, tão limitada, que eu serei obrigado, pelas leis divinas, a fazer escolhas do bem. Né? Vamos entender por que fugiu o nome dele, aquele que fazia palestra deitado, Jerônimo Mendonça, acho que ele veio aqui, né, no Maria Eulália. Ele veio em Cuiabá, ele veio no Centro Espírita, não veio aqui no União Espírita Maria Eulália. Ele fazia palestra deitado. Ele andava, é o livro, né, que fala sobre a história dele, Gigante Deitado. Ele andava pelo Brasil fazendo palestra deitado. Ele tinha uma Kombi velha. Quando o Roberto Carlos descobriu que ele era um homem que tinha essa limitação física e viajava numa Kombi, Roberto Carlos deu para ele uma Kombi toda equipada para ele poder viajar com conforto e fazer as palestras dele. Aí a gente pensa, por que um homem que praticava o bem veio nessa condição do corpo ficar totalmente paralisado e somente a cabeça funcionar e falar? O que ele fez em vidas passadas para ele ter reencarnado assim? É a lei de causa e efeito sendo feita. Por mais que ele nessa encarnação ele fez o bem, não quer dizer que ele é um benfeitor. Ele veio nessa condição porque ele fez algo em vidas passadas, usando o livre-arbítrio, e está colhendo o que ele plantou. Por mais que ele estivesse fazendo com amor, ele desencarnou daquela forma. Porque ele veio assim, como uma forma, na condição dele ter que aprender a usar o potencial e a capacidade dele de pensar, de sentir, de falar, de andar e de fazer as coisas para o bem. Então, será que a gente precisa reencarnar numa condição dessa para a gente entender as leis divinas, entender o evangelho que Jesus nos trouxe, entender o que a doutrina espírita nos propõe? Leão Tolstói pergunta, será que nós, seres humanos, não podemos ser mais sábios do que os ursos? Em vez de reagir, nós podemos agir. O urso, quando reage, ele está usando o instinto. Nós, quando agimos, estamos usando a inteligência. Mas nós, nessa condição nominal de ser humano, nós temos o instinto e temos a inteligência. E muitos de nós estamos escolhendo ainda usar o instinto e não a inteligência. A inteligência que Deus nos deu
nessa condição de homem, quando entramos nela, foi exatamente para que fizéssemos escolha em situações em que vamos, muitas vezes, nos recuar, renunciar, vamos perdoar, vamos fazer escolhas de sacrifício para não prejudicar o próximo, que eu seja prejudicado e o outro não seja. Quando que nós vamos entender que é esse caminho que Jesus está nos convidando? É muito trabalhoso, é muito difícil, porque ainda trazemos dentro de nós matrizes de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de desânimo, de preguiça, de tristeza, de derrotismo, né, de culpa, por sermos almas muito comprometidas com a justiça divina, e nós acabamos não sendo tão sábios utilizando a inteligência e utilizando o instinto, reagindo em relação ao que a vida está nos trazendo. Vem uma prova, vem um problema, uma dificuldade, em vez de nos recolhermos na oração, na reflexão, na meditação, a gente reage. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Eu não vou tomar esse remédio, eu não vou fazer esse tratamento, eu não... Reagindo, em vez de recolher na nossa insignificância, no sentido do quanto somos pequenos, e entender que precisamos ser humildes e ser simples. Leon Tolstói, ele coloca que as leis de Deus, em especial a lei de causa e efeito, é muito precisa ao nos revelar esta sua característica. Todas as nossas ações são causas que irão sempre gerar uma consequência no mundo. Ele vai mais além, não é apenas em mim, é no mundo. Porque quando eu penso e sinto de forma negativa, ou preguiçosa, desanimada, triste, ou com ódio, ou com raiva, com ressentimento, eu estou projetando para o mundo essas energias. Está saindo de mim essas energias. Quando eu penso na paciência, no perdão, na resiliência, na renúncia, na calma, na procurar o entendimento, a compreensão, eu estou projetando para o mundo energias boas. E estou na sintonia com os espíritos construidores deste planeta, benfeitores amigos, sintonizando com eles e contribuindo com a minha energia. Porque se eu vou na casa espírita e eu sou um médium e vou aplicar o passe, eu estou fazendo o quê? Raciocinando, doando energia. Esticando meus braços, impondo minhas mãos sobre a pessoa. Eu estou pedindo para que saia energia de mim e essa energia boa chegue até aquela pessoa que está sentada ali com necessidade. Por que eu, como médium, aplicador de passe na casa espírita, só faço essa doação de energia no momento do passe e não estou entendendo que em todo momento, o que eu pensar, o que eu sentir, eu estou projetando energia para aquela pessoa que eu estou falando dela, aquela pessoa que eu estou pensando nela, aquela pessoa que eu estou sentindo algo por ela. Eu estou projetando energia para esta pessoa. Certa vez, uma companheira lá da nossa casa espírita, lá no início, há mais de 30 anos atrás, quando estávamos começando os primeiros estudos da doutrina espírita, essa companheira, perguntando para ela sobre isso, conversando com ela sobre a lei de causa e efeito, ela chegou para mim e falou assim: Eudes, uma pessoa para fazer mal para outra, não precisa um terreiro que faz mal, de umbanda, de candomblé, porque tem terreiro de umbanda e candomblé que faz mal para as pessoas, mas tem terreiro de umbanda e candomblé que faz o bem, que ajuda as pessoas. Ela não precisa ir lá e pedir para fazer mal para o outro. Ela, da casa dela, pode mentalizar a outra pessoa e ela pode levar, dependendo da carga energética que ela está projetando, levar aquela pessoa que ela está pensando ao infarto e matar ela. Lembra do que Jesus falou? Vós podeis fazer mais do que eu faço. E melhor ainda, podeis pedir a essa montanha que transporta-te daqui para ali e fazer muito mais do que eu.
Então seria, nós temos um potencial, um bem dentro de nós, que muitos estão usando para prejudicar os outros, que nós poderíamos estar pensando, sentindo no bem, para que o outro sinta isso, para que o outro receba isso. Quando eu estou pensando em alguém que eu não concordo, que eu desejo mal, eu estou projetando para o universo essa energia negativa. Ah, eu não gosto do presidente, eu não gosto da presidenta, eu não gosto do governador, do prefeito, eu não gosto do vereador, do deputado, eu quero que ele perca, eu quero que... desejando mal para ele. Aí você imagina, eu sou espírita, eu sou cristão. A responsabilidade que eu tenho de estar com esses pensamentos, esses sentimentos, por uma pessoa que assumiu uma responsabilidade que talvez eu não tenho capacidade e nem condições de assumir, numa encarnação. Porque você assumir um cargo público e estar de frente da sociedade, por mais que você esteja errado, fazendo mal, não importa. Eu, enquanto espírita cristão, eu devo orar para que aquela pessoa consiga cumprir a missão que assumiu nessa encarnação de estar à frente de um país, à frente de um estado, à frente de uma cidade, à frente de um governo, assumindo uma responsabilidade tão grande, porque vai ter que responder por tudo que fez. E não é só eles. Cada um de nós. Quando nós estamos desejando mal para o outro, nós vamos responder por isso. E vamos colher isso nas próximas encarnações. Ah, eu não gosto do meu pai, eu odeio o meu pai. Eu estou mandando energia negativa para o meu pai. Ele esteja encarnado ou ele esteja desencarnado. Ele vai receber essas cargas energéticas. Isso está na literatura espírita. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, principalmente nos livros de André Luiz, espíritos que estão no plano espiritual, numa colônia espiritual, os filhos brigando pela herança aqui, e eles sentindo cada vez essa carga energética negativa dos filhos, perturbado, não conseguindo sintonizar, e os benfeitores não podem fazer nada, porque a lei de causa e efeito, ele não educou os filhos, para que quando ele morresse, e distribuísse os bens de forma correta, e os filhos estavam degradando, cada um com ódio dele, porque deixou uma coisa que ele queria, eu deixo para o outro, e assim, brigando, e o pai no plano espiritual, na colônia espiritual, recebendo aquelas cargas energéticas e negativas. É lei de causa e efeito. E aí a gente tem casos de pessoas, de pais, eu tenho um tio, particularmente falando, que antes dele desencarnar, ele distribuiu tudo que tinha, a fazenda, vendeu, vai ficar para fulano, o sítio vai ficar para ciclano, a vaca vai ficar para Beltrano, e foi distribuindo tudo para os filhos. Cada um ficou com uma coisa. Morreu e foi seguiu. E cada filho foi cuidar do que ele distribuiu. Então, ele foi em paz. Nós temos um caso aqui de uma pessoa pública em Cuiabá, que há uns 10 anos atrás, ele já distribuiu a herança dele. E aí veio isso a público e um repórter perguntou: por que o senhor já está fazendo isso? O senhor já vai morrer? Ele disse: não, é porque eu conheço meus filhos. E eu sei o que vai acontecer quando eu morrer. Por isso que eu já distribuí a minha herança para cada um, o que cada um vai ficar. Então, será que nós conhecemos? É lei de causa e efeito. Olha, ele já está pensando exatamente na lei de causa e efeito. Como faz isso? Se desapegando das coisas materiais e já deixando claro o que cada um vai ficar. E Leão Tolstói segue nos dizendo que o mel que o urso tanto desejava, né, seria o entendimento com o outro, a felicidade, a paz que tanto desejamos e acabamos deixando, né, o mel, essa paz, essa felicidade, esquecida num canto. Então a gente quer a felicidade, a gente quer a paz. Mas quando a gente faz esse enfrentamento dessa atitude negativa, nós estamos jogando, nós estamos sendo os nossos sabotadores da nossa paz e da nossa felicidade. Então não tem como culpar Deus, culpar Jesus, o nosso anjo guardião, culpar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, quem quer que seja. Ah, você tira a minha paz. Ah, essa dor de cabeça é por causa de você. Ah, essa dor no estômago é por sua causa. Não. É porque eu estou permitindo sentir isso. Não é o outro que está causando isso. Quando nós chegarmos numa condição de paz íntima, eu posso estar no meio de uma guerra, mas aqui dentro eu estarei em paz.
Então, eu posso estar casado com um homem ou uma mulher, ou ter um filho, uma filha, ou ter um pai ou uma mãe, que é uma pessoa perturbada, desequilibrada, uma pessoa que só deseja o mal, tem outras propostas diferentes de mim, e eu sou obrigado a conviver com essa pessoa. E eu posso construir dentro de mim, quando eu estiver com ela, ter paz, ter tranquilidade. Então, esse mel é um entendimento com outra, a felicidade, a paz que tanto desejamos e acabamos deixando de lado, né, esquecido num canto. Né? Qual que é a sabedoria do bem? A sabedoria do bem é procurar outra alternativa que não seja retribuir o mal com o mal. Lei de causa e efeito apoiada na sabedoria do bem. Qual que é a sabedoria do bem? É procurar outra alternativa. Está me fazendo mal? O que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. É o que eu posso fazer. Eu não vou chegar lá no outro e falar, olha, você está me fazendo mal, você está me prejudicando. Ele sabe que está fazendo isso. Consciente ou inconscientemente. Agora, o que eu vou fazer enquanto espírita e cristão? Vou orar por essa pessoa. Vou pedir a Deus que envolva. Porque está precisando mais de Deus do que eu. Eu preciso de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, porque sem eles eu não sou nada. Mas essa pessoa que está fazendo isso está precisando mais do que eu. Então, a sabedoria do bem é procurar outra alternativa que não seja retribuir o mal contra o mal, né? A sabedoria do bem proporciona, ao recebermos palavras amargas, uma pequena reflexão antes da reação iminente, né? A sabedoria do bem procura entender o momento do outro, né? A vida do outro, a angústia e infelicidade íntima que o moveram a soltar pela boca o veneno que guarda na alma. Então, como a doutrina espírita é uma doutrina racional, que nos propõe a pensar, a refletir, antes de agirmos, seria, se o outro está agindo daquele jeito, a sabedoria do bem, ela vem nos proporcionar o entendimento da dor do outro, saber por que o outro, né, está angustiado, está infeliz, né, o que moveu ele para ele fazer aquilo que ele está fazendo. Pensar, será que se fosse eu no lugar dele, estaria fazendo diferente, melhor? Será que eu tenho essa capacidade moral, espiritual, de receber aquelas cargas negativas, aquela perseguição, e não retribuir o mal com o mal, e usar a sabedoria do bem, procurando entender por que o outro está passando por isso, que angústia que ele está passando, que prova que ele está passando. Divaldo mesmo conta isso. No dia que ele comprou um sapato, ele era muito jovem, resumindo a história, né, que todo mundo conhece, comprou um sapato muito caro, que ele não tinha dinheiro para comprar, parcelou, e andava de ônibus. E ele resolveu onde que ele ia usar esse sapato, para ir trabalhar. E pegou um ônibus lotado, que tinha galinha, que tinha porco, que tinha gente, tinha tudo dentro do ônibus. E ele fala que vem chegando um homem, um brutamontes, um negro, um grande, alto, muito forte, e ele sentiu que ele não vinha na direção dele e ia pisar no pé dele. E aconteceu. O homem pisou do pé dele e rasgou o sapato. E o sapato era de duas cores, né? E ele pede para o homem, né? O senhor não está sentindo uma coisa macia embaixo do pé do senhor? E o homem tira o pé dele, né? Rasga o sapato. Ele conta que Nilson depois tentou costurar o sapato para ele continuar usando. Mas o que resume? O homem aparece na mansão do caminho, uma noite, pedindo ajuda para ele. Quando ele reconhece o homem, ele fala, meu Deus, o homem me achou. Veio atrás de mim. Ele pisou no meu sapato, eu briguei com ele, né? E o homem veio, me achou, sabe quem eu sou, veio bater em mim. E ele abaixando a cabeça, atendendo as pessoas de cabeça baixa, o homem na fila, chegando, até a hora que chegou nele. E ele de cabeça baixa, ele perguntando, o senhor é seu Divaldo? Sim, sou o seu Divaldo. O senhor pode me ajudar? Posso me ajudar. O que foi? Eu preciso de ajuda. Minha esposa, ela está muito perturbada. Aí ele falou, eu só vou poder ajudá-la depois que eu atender todas essas pessoas. O senhor espera? Espero. E ficou de cabeça baixa, né? O homem não reconheceu ele. Aí terminou de atender todo mundo e foi conversar com ele. Chegou na casa do homem, e a esposa estava amarrada, obsediada. Ele trabalhava no cais do Porto, em Salvador. E ele pediu para Divaldo ajudar. E Divaldo pede para desamarrar a esposa, e ele fala que precisou de 5 homens para amarrar ela, que ela estava incorporada no espírito, e ele pede para tirar, que ele daria conta. Ele era magrinho ainda, bem jovem, né? E quando soltam, ela vem para cima dele, Divaldo levanta a mão e começa a conversar com o espírito. A mulher para na hora. E aí ele começa a doutrinar o espírito, até que o espírito é retirado e levado para ser auxiliado.
E aí ele pergunta para esse homem, né, o senhor não lembra de mim? Ele falou, não. O senhor não lembra de um jovem com um sapato novo, branco, que o senhor pisou no pé, e aí eu xinguei, eu briguei com o senhor? Ele falou, seu Divaldo, eu não lembro. Eu estava numa situação que eu deixava minha esposa amarrada no quarto, fazia comida para os meus filhos e ia trabalhar no cais do porto, pesado. Eu estava muito cansado. Eu queria que alguém brigasse comigo, me matasse, reagisse a qualquer coisa que eu fizesse para eu ser preso, que eu não estava aguentando mais a vida que eu tinha. Com a esposa nessa situação, tendo que deixar os filhos sozinhos em casa, sem condições. Eu não lembro de nada disso, nada disso. Então você pensa, qual que é a dor do outro? Qual que é a angústia do outro? A sabedoria do bem é usar criatividade, né? É usar, procurar entender a dor do outro, a angústia, a infelicidade do outro. E a sabedoria do bem é procurar outra alternativa que não seja o mal. Entender por que ele está agindo assim, por trás tem algo que está acontecendo que talvez eu possa ajudar. E a partir do momento que eu começo a orar, eu estou intercedendo por essa pessoa, né? Então, o verdadeiro ensinamento do amor é forte e ele mata o mal antes que o mal possa crescer e tornar-se poderoso. Trazendo aqui para vocês um exemplo, que está no livro Contos desta e da Outra Vida, Psicografia de Chico Xavier, do irmão X, Humberto de Campos. Ele conta a história do jovem Quirino e do senhor Licurgo, que viviam numa região rural da Bahia, e o jovem Quirino já estava com 26 anos, trabalhava no sol a sol com a carroça, carregando coisas de um lado para o outro, e estava muito cansado. Mas o velho Licurgo era um senhor de mais de 70 anos, que trabalhou a vida inteira, tinha muito dinheiro, muito diamante, muito ouro guardado. Era tão materialista, tão egoísta, que ele nem casou para dividir as coisas com mulher e com filhos. E o jovem Quirino chegou um momento na situação da vida dele, com 26 anos, e estava acontecendo uma enchente muito grande na região deles. A água estava avançando na cidade, a água estava avançando nas propriedades e estava destruindo tudo. E ia chegar na casa do velho Licurgo, ia levar todo aquele ouro, diamante, aquele dinheiro. E o jovem Quirino pensou, ele vai morrer, não aproveitou a vida, não usou o dinheiro, eu vou lá pegar esse dinheiro dele. E pensando mal, ele pegou a carroça dele, foi até a propriedade rural do seu Licurgo, e chegando lá, ele bateu na porta e chamou o velho Licurgo, chamando ele para sair para fora, que ele passou lá para pegar ele, que a água estava avançando, ia levar tudo, e o velho Licurgo falou lá de dentro, não vou sair daqui, eu moro aqui há 50 anos, não enchente nunca levou nada meu, e não vai ser agora que vai acontecer. O jovem, Quirino, percebendo que o velho Licurgo não ia sair, o que ele fez? Empurrou a porta, entrou com tudo e foi para cima do velho Licurgo, matou ele, asfixiado pelo pescoço. Abriu gaveta, armário, colchão, tudo que tinha, achou ouro, achou diamante, achou dinheiro, e foi juntando tudo numa sacola, enrolando em lençol, pegou o que ele conseguia, colocou na carroça dele, lembrou de arrumar a casa para ninguém perceber que tinha sido invadida, e pegou o velho Licurgo, enrolou no lençol e jogou no rio, e foi para a enchente como mais um corpo que a enchente levou. Voltou para a cidade, para sua casa, com aquela riqueza toda, mas depois veio o arrependimento. Ele começou a se arrepender de ter matado o velho Licurgo. O velho Licurgo morreu, assassinado, descobriu que a morte não existe, e que ele tinha sido assassinado pelo jovem Quirino, começou a obsediar o jovem Quirino. Lei de causa e efeito, né? E o jovem Quirino começou a ficar perturbado, não ficar em paz. Aí ele pensou, vou para a capital, vou embora daqui, vou morar numa outra cidade, vou fazer outra coisa e vou ficar livre dessa perturbação. Foi para a capital, abriu um negócio com dinheiro, comprou um prédio, começou a morar ali, o negócio deu certo, enriqueceu mais ainda, conheceu uma linda moça, casou-se com ela, e 2 anos depois de casado, a jovem esposa fica grávida, e quem vem como filho de Quirino? O jovem Licurgo. Lei de causa e efeito. Aí a gente pensa, ele, nessa mesma encarnação,
Está lá no Evangelho, capítulo 5, causas atuais das aflições. Está lá no Evangelho. Então, na mesma encarnação, o jovem Quirino estava podendo resgatar o débito que ele causou naquela mesma encarnação, matando o velho Licurgo, recebendo ele como filho. Mas eles seriam um pai e filho que se amavam? Provavelmente não. O filho ia ter muitos sonhos com o pai, matando ele, ia olhar para o pai, como é muito comum em histórias que a gente ouviu, de pai que não conseguia se aproximar da esposa grávida, pensando, não é meu filho que está ali, não é meu filho que está ali. Provavelmente aquele filho é um espírito de outra vida que prejudicou ele, né? Afasta da esposa, muitas vezes acaba causando separação. Esse jovem que ia nascer, o velho Licurgo que ia nascer, provavelmente não ia ter uma afinidade muito grande com o pai, exatamente por conta do que ele fez com ele no passado. Mas aquele pai ia se esforçar para ser um bom pai e não entender por que o filho não ia gostar tanto dele. É tão comum quantas histórias que existem aí. E a gente vê nessa história um caso de lei de causa e efeito. Outro caso de lei de causa e efeito, para a gente encerrar, apesar de que nosso tempo já está bem adiantado, está no livro Ação e Reação de André Luiz, onde conta a história de Marina, Jorge e Zilda. Jorge e Zilda eram casados. Estavam muito felizes, se amavam muito, mas Jorge conhece Marina e se apaixona por ela. E começa a ter um caso com Marina. E Marina se apaixona por Jorge. E começa a cobrar de Jorge para que separe da sua esposa Zilda e assuma o relacionamento com ela. Jorge tenta terminar o casamento com Zilda, mas não consegue, porque ele ama Zilda, sua esposa. E a esposa descobre que ele tem uma amante, que é a Marina, e pede para que ele termine com a amante. E Jorge tenta terminar com a Marina, a amante, mas não consegue, porque é apaixonado pela amante Marina. O tempo passa, as duas ficam se odiando, a Zilda, a esposa, e a amante Marina, porque a esposa quer que Jorge termine com a amante, e a amante quer que Jorge termine com a esposa, e fica naquela situação, naquele triângulo ali. O tempo passa, eles envelhecem, Jorge, Marina e Zilda morrem e vão para o plano espiritual. Chegando no plano espiritual, é o momento em que eles se reencontram e Marina e Zilda começam a brigar, a se bater, se degladiar, e Jorge no meio, os três acabam sendo arrastados para o umbral e ficam muitos anos no umbral, nessa situação de ódio e de raiva, colhendo o que eles plantaram enquanto estavam encarnados. Uma alma muito bondosa, ligada a esses três espíritos, pede a espiritualidade amiga para interceder por eles, percebendo que eles já estavam cansados de se odiarem. E retira eles do umbral, conversa com eles, coloca eles em consciência do mal que eles fizeram para eles na última encarnação e no umbral, depois que eles desencarnaram, e eles se arrependem de toda aquela situação. Toma consciência e se arrepende. Jorge se arrepende do que fez, Zilda, a esposa, se arrepende pelo ódio pela amante, a amante Marina se arrepende pelo que fez, e eles pedem uma oportunidade de resgatar aquela situação. E os benfeitores permitem que eles voltem ao mundo, e aquela benfeitora reencarna como mãe, e Zilda, a esposa, e Marina, a amante, iriam reencarnar como irmãs. Primeiro reencarna Marina, a amante, né? E depois vem Zilda, a esposa de Jorge, como irmã mais nova. E a missão de Marina era cuidar da irmã e tratar ela como uma filha, porque a benfeitora que reencarnou para ser mãe das duas, logo desencarnou e Marina teve que cuidar da irmã. Mas quando chegou na adolescência, Zilda conheceu Jorge novamente, os dois se apaixonaram, começaram a namorar, que foram esposos na vida anterior, novamente estavam programados para se casarem. Mas a irmã mais velha, Marina, que até então amava muito a irmã, começou a ter sonhos eróticos com o namorado da irmã mais nova. E aquilo começou a perturbar ela, e ela acabou sintonizando com espíritos perturbadores, obsessores, e naquela situação ela não aguentou. Ela procurou Jorge,
e disse para ele os sonhos que ela estava tendo com ele. E o Jorge resgatou aquele sentimento que ele tinha pela amante, Marina, e os dois começaram novamente a se relacionar, a ter uma intimidade que não tinha com Zilda, a irmã mais nova. Com a consciência pesada, Jorge procura Zilda, a sua noiva, uma semana antes de casar, e revela para ela que estava já namorando de forma muito mais íntima a sua irmã mais velha, e que ele não iria casar com ela, que ele estava apaixonado pela irmã mais velha, Marina. Zilda reage negativamente, mas diz entender, mas chora muito à noite. No dia seguinte, procura a farmácia, pede um veneno para rato, toma o veneno e suicida-se. Zilda desencarnada, Jorge e Marina tiveram o caminho livre, assumiram o relacionamento, namoraram e se casaram. Marina, Zilda no plano espiritual como suicida, e a mãe, a benfeitora, vendo todo esse contexto, pede orientação dos benfeitores das altas esferas. Os benfeitores pedem para trazer Zilda, que suicidou, e diz que Marina e Jorge, mais uma vez, são responsáveis e estão com mais dívidas perante a justiça divina, porque eles são responsáveis pelo suicídio de Zilda. 2 anos depois de casados, Marina e Jorge, Marina fica grávida, e quem vem como filha de Marina e Jorge? Zilda. Mas por conta do suicídio, foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram, se recolhendo da terra comunhão afetiva pelo qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, receberam Zilda em rendado berço como filhinha estremecida. Mas desde os primeiros meses, Zilda, adorada, e eles identificaram a dolorosa prova dela. Zilda, chamada Nilda, nasceu surda-muda e mentalmente retardada, em consequência do trauma perispirítico experimentado pela morte por envenenamento voluntário. E ela recebe. Mas Marina e Jorge amam aquela filha, mesmo nessa condição, surda-muda e mentalmente retardada. Mas no momento que André Luiz está nos retratando essa situação no livro Ação e Reação, é o momento que Marina também está pensando em suicidar. Porque isso foi no início do século passado, quando teve uma dessas pandemias. Jorge estava, não sei se era com a gripe espanhola, a febre amarela, o que era, e ele estava em processo quase de desencarne. E a filha surda, muda e mentalmente retardada, ela estava entre eles dois, passando necessidade, o marido sem conseguir trabalhar, a filha precisando de cuidados, e ela estava pensando em suicidar. E é o momento que a mãe, a benfeitora, pede ajuda dos bons espíritos para que ela não se suicida e se comprometa mais ainda perante as leis divinas. Nessa história de Zilda, Jorge e Marina, nós vemos a consequência de uma vida passada. Marina nasceu para amar Jorge como irmão e acaba se entregando aos sonhos eróticos e passa a amá-lo e levando a irmã ao suicídio, se responsabilizando pelo suicídio da irmã. Então, como que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Como que nós estamos podendo utilizar a sabedoria do bem, que é procurar outra alternativa que não seja retribuir o mal com o mal? Será que estamos buscando isso? Será que a gente está buscando entender a dor do outro, a angústia do outro, a infelicidade do outro? O que moveu ele para agir daquela forma comigo? Com o país, com a cidade, com o Estado, com qualquer situação, com pessoas que estão à nossa volta? Será que nós estamos usando esse pensamento da sabedoria do bem, aliada à lei de causa e efeito? Porque tudo que a gente faz vai voltar em dobro para a gente. Com esse pensamento, se nós somos inteligentes, vamos agir de forma inteligente, fazendo bem no limite das nossas forças, para que isso volte para a gente de forma bondosa e de forma amorosa, que a gente possa ter as próximas encarnações melhores do que essa, com uma consciência maior das leis divinas, errando menos, por mais que a gente não acerte, mas que a gente não volte a errar como no passado nós erramos. E que Jesus nos abençoe e nos ajude a pensar e a sentir de acordo com aquilo que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita.
muita paz, meus irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus, a nós que estamos aqui na Casa Espírita, União Espírita de Maria Eulália, e aqueles que nos acompanham dos seus lares, mentalizar a presença de Jesus nos envolvendo em muita luz, em muita paz, envolvendo os nossos lares, cada um de nós, o nosso corpo físico e espiritual, envolvendo os nossos familiares, envolvendo aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão nos aprendendo a amar como somos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esta encarnação, pelo corpo perfeito, pelas provas, pelas expiações, pelos desafios, por estar sendo experimentados, por estar sendo testado a todo momento por Deus, pelas leis divinas, para buscarmos seguir os seus passos, os passos de luz, fazendo a escolha da humildade, da simplicidade, da oração, da vigilância, da renúncia, do perdão, da prática da caridade e da prática do amor. Já nos trouxe o Espírito da verdade, que fora da caridade não há salvação. Que possamos nos colocar no lugar do outro, para entender as suas angústias, as suas infelicidades, e agirmos da melhor forma possível. Abençoa os nossos propósitos no bem, envolva todos aqueles que sofrem com a chuva, com o frio, com o calor, os que estão desempregados, os que estão passando fome, os que estão doentes, os que estão em tratamento de doenças, nos hospitais, nos lares, aqueles que vão desencarnar nas próximas horas, nas estradas, em acidentes, nos rios, nos lagos, nos lares, os que vão desencarnar nas UTIs, nos próximos minutos, nas próximas horas, que muitos não vão entender a nova situação que se encontram, aqueles que gostariam de continuar vivendo e vão estar apegados ao lar, ao trabalho, às coisas que construíram nesta vida, que entendam que a sua vida aqui na Terra se encerrou e que devem continuar a sua história seguindo o seu caminho de luz, se desapegando das coisas do mundo. Aos entes queridos que sejam consolados, e aqueles, Senhor, que estão tratando da saúde, que vão se recuperar, que vão voltar para a vida, que façam dessa nova oportunidade, praticando bem, sendo homens e mulheres melhores do que estavam sendo, do que têm sido. Que possamos, Senhor, sair e terminar esta palestra melhores do que quando iniciamos, na certeza de que o Senhor está conosco. É que nós é quem devemos procurá-lo, através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado e o que temos aprendido. Abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso Brasil, mas abençoa o nosso anjo Ismael, que é o governador deste país, o responsável por esse país, que tem a missão de transformar o Brasil no coração do mundo, na pátria do Evangelho, mas que possamos nos libertar do ódio e aceitar, Senhor, a vontade de Deus, que nada acontece por acaso, conosco, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o nosso continente, com o nosso planeta. Que possamos contribuir com bons pensamentos, bons sentimentos e boas escolhas que projetem para o universo, para esse planeta, esses bons pensamentos, esses bons sentimentos. Porque continuaremos reencarnando aqui e queremos voltar num país, numa cidade melhor do que quando deixamos. Abençoe e nos ampare sempre, nos envolvendo em muita luz, em muita paz. Que assim seja, graças a Deus.